Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. Eu tô de volta com a nossa segunda aula de demografia. Lembrando que demografia é o estudo da população ou das populações e é um tema super importante para a gente porque é uma das matérias que mais caem na prova de ciências humanas do Enem. Eu diria até que é a principal matéria. Sem contar que, além da prova de humanas, na prova de redação do Enem, a maioria dos temas propostos nos últimos anos, nas últimas provas, está ligado aos estudos de demografia. Veja, o tema de redação da prova do Enem de 2012 foi sobre a imigração. O de 2015 foi sobre a violência contra a mulher. O de 2016 discutiu o racismo e a intolerância religiosa. Já o de 2017 abordou a dificuldade dos surdos no Brasil. Enfim, só para ficar aqui nos temas mais recentes. E todos esses temas, todos, são trabalhados dentro de demografia. Daí você já vê a importância dessa matéria de hoje, que, claro, será complementada em outras aulas. Então fiquem espertos nessa parte. Bem, com tranquilidade vamos construindo aqui o nosso conhecimento, sempre no nosso ritmo, sem apressar nada. Hoje nós vamos falar de crescimento demográfico ou crescimento populacional. E teremos aqui alguns termos e conceitos que você tem que saber. Então vem comigo. Quando a gente estuda o crescimento populacional, precisamos entender inicialmente que a nossa espécie, Homo sapiens, é um caso de sucesso na natureza. Quando eu falo em sucesso, entenda que eu estou me referindo ao crescimento e à expansão das comunidades humanas. A nossa história mostra que a população humana sempre cresceu. Em qualquer ano, com raríssimas exceções, tivemos mais pessoas no mundo do que no ano anterior. Por exemplo, este ano nós teremos mais pessoas do que no ano passado. E o ano passado, a população foi maior do que a do ano retrasado, e assim por diante. Nós estamos prosperando enquanto espécie, daí o sucesso. Depois de entender esse ponto, em segundo lugar, temos que falar da importância de compreender o crescimento da população, ou de uma população específica. Esses dados são muito importantes para várias áreas, desde o planejamento público, como discutimos na primeira aula de demografia, que está aqui na descrição, ou seja, para tocar as políticas públicas de compra de vacinas, número satisfatório de vagas em creches ou a contratação de médicos pediatras, por exemplo, você tem que ter o conhecimento dos números populacionais, dos números demográficos. Outras atividades também dependem desses números. A agropecuária se vale desses dados para a produção de alimentos e matérias-primas. A indústria e o comércio também, para entender os seus mercados. Nesse sentido, existem 3 taxas demográficas muito importantes para decifrar o crescimento populacional. Vamos aprender isso hoje, e são conceitos bem facinhos que você não pode errar, porque o seu concorrente vai acertar nas provas, por ser simples. São elas a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a taxa de fecundidade. Vou explicar aqui agora para vocês e tu vai ver que é mole. Até o atual ministro da Educação aprende, para você ver como é que é tranquilo. Então vamos lá. A taxa de natalidade se refere ao número de nascimentos em um ano específico. Natal significa nascimento. É só você lembrar do feriado do Natal, 25 de dezembro, que se refere ao nascimento de Jesus, data muito importante para os cristãos. A taxa de natalidade no Brasil, em 2019, foi de 1,5%. Isso significa que nascem quase 3 milhões de bebês por ano no país. O povo gosta de ter filho, né? Coragem. Mas aí vem uma dúvida. Como contabilizamos esses nascimentos? Com gente nascendo toda hora, em todos os cantos? E é bem simples, galera. Nenhuma mãe sai da maternidade sem um papelzinho amarelo.
Quem já visitou um parto ou já fez vai saber. Esse papel amarelo é o registro de nascimento. Os pais levam esse papel para um cartório de registro civil para fazer a certidão de nascimento, que todos vocês têm aí, porque é necessário para fazer os documentos, ter conta em banco, fazer matrícula na escola, enfim, todo mundo tem que ter. E é justamente os cartórios que fazem essa contabilidade. Há uns 10 anos atrás, em 2010, eu trabalhei como escrivão em um cartório e minha função era justamente essa. Eu emitia as certidões de nascimento para o povo e sempre no final do mês eu mandava esses dados para o IBGE. Eu tinha um programinha específico lá. E o IBGE subia esses dados demográficos, o número total de nascimentos na cidade. Portanto, o IBGE recebe os dados de todos os cartórios do Brasil e quando o ano acaba, somam-se esses dados e é possível determinar assim quantos brasileiros nasceram em determinado ano. Nos outros países funciona assim também. Repetindo, a taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em um ano específico. Seguindo a nossa aula, o segundo item é a taxa de mortalidade. E essa tá na cara, né, gente? Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem em um ano. O cálculo do número de mortos também é determinado pelos cartórios de registro civil. Quando uma pessoa morre, é emitida uma certidão de óbito, um registro. Depois você soma todos esses dados e você vai ter o número total de falecimentos no ano. No Brasil, morrem por ano aproximadamente 1.200.000 pessoas, de todas as causas possíveis. E por último, nós temos a taxa de fecundidade. Essa os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade. Fecundidade vem de fecundação, que não preciso explicar em detalhes, né? Mas fecundação significa a geração de uma nova vida pela reprodução sexuada. Nesse sentido, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em um determinado ano. Nós vamos explorar mais esse conceito em uma aula específica, mas saibam que no Brasil a taxa de fecundidade é de 1,6, isso em 2019. Ou seja, as mulheres brasileiras têm, em média, 1,6 filhos na idade fértil. Claro que tem umas que têm mais e outras menos. Essa taxa reflete apenas a média. E só para pontuar aqui, o IBGE considera a idade fértil de uma mulher entre 15 e 49 anos de idade. Eu estou gravando essa aula no Dia das Mães e aproveito para mandar ótimas energias para todas as mães ou futuras mães ouvintes aqui do Geo Popular. E um beijo para minha mãe também. Tendo em mãos essas três taxas, natalidade, mortalidade e fecundidade, podemos finalmente analisar o crescimento populacional de um lugar. Informação importante: só há duas formas de uma determinada população crescer ou diminuir, pelo crescimento vegetativo ou pelas migrações. Só há essas duas formas e vamos desvendá-las agora. Começando pelo crescimento vegetativo, que já digo, não tem nada a ver com o crescimento de plantas, nada a ver. O crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural por alguns autores, se dá a partir da diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Por exemplo, se em uma cidade X houveram 1.000 nascimentos e 500 mortes, significa que a população cresceu em 500 pessoas. 1.000 menos 500 é igual a 500 positivo. Dizemos então que há um crescimento vegetativo quando o número de nascimentos é maior do que o número de mortes, que é o que acontece aqui no Brasil. Eu disse há pouco que no ano passado nasceram 3 milhões de pessoas no Brasil e morreram 1,2 milhão. Logo, a população brasileira ganhou mais 1.800.000 pessoas, só em 2019. Por outro lado, obviamente, quando o número de mortes é maior do que os nascimentos, a população tende a diminuir. Mas o crescimento vegetativo negativo, ou decrescimento, não é muito comum. Atinge, em geral, países em guerras ou que sofreram catástrofes naturais muito graves. E somente também por um período curto específico. A regra na humanidade é o crescimento vegetativo positivo.
O segundo fator de crescimento demográfico, além do crescimento vegetativo, são as migrações. A migração é um conceito muito importante para as ciências humanas e vai aparecer em muitas aulas por aqui. Mas vamos lá. Migração é o movimento da população quando vão de um ponto A a um ponto B. Outros animais também fazem migrações. Você vai se lembrar das andorinhas ou das borboletas monarcas, dos gnus na África, que migram longas distâncias por conta do clima ou alimentação, reprodução. Nós humanos somos migrantes natos, a gente sempre circulou por aí e é por isso que estamos em quase todos os lugares da Terra. Nós não somos vegetais, a gente se movimenta. As migrações resultam em imigrações e emigrações. Você sabe a diferença desses dois conceitos? Eu vou te explicar. Imigração ocorre quando as pessoas chegam em um lugar e emigração é quando as pessoas saem, vão embora de um lugar. São termos muito parecidos e alguns alunos costumam confundir ou trocar. E para fixar na memória, eu costumo dizer para os meus alunos na escola que é só eles se lembrarem das minhas aulas. Quando eu vou chegando no começo da aula, o pessoal fala imigração, quando as pessoas chegam em um lugar. Quando a aula acaba, eles falam emigração, quando as pessoas saem de um lugar. É meio ofensivo, meio idiota, mas funciona. Você não vai esquecer mais. E antes que eu me esqueça, tenho que dizer também que imigração e emigração ocorrem ao mesmo tempo. Por exemplo, eu já disse para vocês que eu nasci em Brasília e hoje eu moro aqui em Minas Gerais. Logo, eu sou um migrante, eu me mudei de lugar. Nesse sentido, eu sou um imigrante ou um emigrante? Bom, eu sou os dois. Imigração e emigração acontecem ao mesmo tempo. O que vai mudar é o ponto de vista. Ou seja, lá no Distrito Federal, em Brasília, eu sou um emigrante, eu saí de lá. Mas aqui em Minas Gerais eu sou um imigrante, porque eu cheguei aqui. Deu para entender? Tudo isso para dizer que, fora o número de nascimentos e mortes, uma população também pode crescer ou diminuir em função das migrações. Quando uma cidade ou um país que seja recebe muitos imigrantes, a população tende a aumentar. Já quando ocorre a emigração em massa, a população tende a diminuir. Nos últimos 50 anos, os Estados Unidos tiveram as maiores taxas de crescimento populacional do planeta. Isso significa que as pessoas lá estão tendo muitos filhos ou morrendo muito pouco? Não. O crescimento populacional nos Estados Unidos se deve à grande massa de imigrantes de várias partes do mundo que foram para lá nas últimas décadas. E nós temos aí um exemplo de uma população que cresceu por imigração. O contrário também ocorre. No início do século, a região nordeste do Brasil sofreu forte emigração, provocada pelo êxodo rural. Muitos nordestinos migraram para as novas áreas econômicas do país, sudeste, centro-oeste e norte. Com isso, a população nordestina diminuiu nesse período. E por hoje é isso, turma. Ao som de Gilberto Gil interpretando Luiz Gonzaga, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. O Rambe e Larley. Hoje longe muitas léguas